temos esta estrutura do nosso documento. Sabemos que nós podemos aplicar um estilo a qualquer um desses elementos, ok? Desses seletores, ok? Essa regra que nós aplicamos, ok? Essa regra que nós aplicamos, nós vimos que ela pode ser aplicada de diversas formas. Eventualmente podíamos aplicar um estilo também para outros elementos. Por algum motivo, o browser entende que a primeira regra é a mais importante, que a segunda, ou seja, a regra dela, ou seja, do browser, quando nós não definimos nenhum estilo, ok? A regra do browser, por padrão, é a mais importante, ok? Originalmente nós temos três fontes distintas de folhas de estilo, ok, meu amigo? Que são, primeira, a folha do autor, segunda, do usuário e a terceira do browser, ok? Do autor que é exatamente que a gente faz. Esta aqui é do autor que nós estamos a fazer. Por exemplo, esta aqui é que é exatamente a do autor. Agora, do usuário, a folha do usuário, ou seja, o usuário pode estruturar a sua própria folha de estilo, ok? Há possibilidades também de o usuário estruturar a sua própria folha de estilo, ok? Vincular ao browser, ok? Ao browser, cada browser tem uma forma diferente, terá uma forma diferente de visualizar esta folha de estilo do usuário. Que a terceira, que é do browser, aquela folha de estilo padrão que vem com o browser, ok? Numa das aulas nós vimos como nós como tiramos a margem de um documento sem estilização, ou seja, com estilização do browser. Ok? As folhas de estilo do autor, elas são conhecidas as mais importantes quando definida, ok? O usuário, depois vem a do usuário, utilizando um navegador estilo padrão, utilizando um navegador. Essa é uma ordem. Por exemplo, primeiro vem a estilização. Geralmente quando não definimos nenhum estilo para o nosso documento, o estilo padrão, a ordem do estilo padrão é: primeiro, a folha do navegador; segundo, do usuário; terceiro, do autor, ok? Essa aqui é a ordem que ela vai seguir. Primeiro do navegador, que é do próprio browser; do usuário, segundo do usuário e do autor. Isto se nós não definirmos, não criamos a folha de estilo do nosso documento. A menos importante é a folha de estilo do navegador. Quando definirmos esse estilo, a menos importante é a folha do navegador. A segunda é do usuário. As três, a terceira, que é a mais importante, é exatamente a folha que nós construímos para o nosso documento. Por exemplo, este nosso documento, ou seja, que tem o estilo inline, que o estilo aplicado diretamente dentro de uma tag HTML, do que, por exemplo, um estilo incorporado que acabam de colocar a tag style no nosso
documento HTML. Por fim, as regras CSS que temos com o atributo, se porventura queremos definir um estilo, uma folha que não tenha aquele privilégio de ser o primeiro, queremos definir como o primeiro, como mais importante, então definimos ela com a palavra import. Na sua declaração, a palavra import na sua declaração. Obrigado e vamos passar para a próxima aula que nós vamos